Eu quero sempre dizer que é um prazer imenso estar aqui. Para mim, estar aqui quinta-feira é uma enorme felicidade. Não importa se você está me ouvindo pela rádio AM 1570, se você está assistindo pela internet, ouvindo pelo aplicativo da Rádio ABC, ou se você também está lá no Facebook querendo comentar, não importa. O importante é que a gente está aqui juntos. A gente prepara o programa com muito carinho. Eu tenho certeza que você que está aqui acompanhando, você também sente esse carinho que a gente passa para você, porque é muito importante essa interação. E para a gente preparar o programa com todo carinho, a gente prepara sempre os temas que estão acontecendo no momento, num bate-papo suave, agradável e muito legal. E aí eu peço que, caso você queira ver como é que a gente é fisicamente, quiser lá imaginar como é que a gente é, você pode ir lá no Facebook, tanto do William Lago Oficial, quanto do Facebook da Rádio ABC, ou do Facebook do Tudo Night, e aí você consegue assistir a transmissão do programa e consegue ver como é que a gente é. E a vantagem de você poder ver pelo Facebook é que, se você quiser mandar um comentário, a gente consegue trazer seu comentário aqui para nossa mesa de conversa. Basicamente o que nós estamos fazendo aqui é um bate-papo, um cafezinho, só que hoje nós estamos substituindo com água, porque se eu tomar café à noite eu não consigo dormir, e eu preciso levantar cedo todos os dias. Então eu tomo uma água aqui, mas a gente quer você aqui na mesa com a gente, conversando e batendo papo. E para contemplar a sua participação, a gente sempre traz uma pessoa muito bacana que vai poder interagir, trazer conhecimento e um papo sempre muito gostoso. Eu trago aqui agora, para me acompanhar aqui na bancada, hoje o tema vai ser um pouquinho mais denso, né, para dizer assim, então a gente trouxe aqui um reforço para conversar aqui, um cara que é amigo meu já de muitos anos, inclusive a gente já participou de um programa juntos, já tivemos várias situações que a gente participou juntos, eu no telefone celular, ele na rádio, programas que a gente participou. Teve um programa que um cara pediu pra gente fazer o programa, a gente veio, fez, depois o cara falou que não era pra ter feito o programa, acho que tomou um gardenal lá e se confundiu. Então tudo isso aí já aconteceu aqui na nossa história. E eu trago aqui, eu digo pra você, qualquer elogio que a gente faz com relação ao amigo sempre é pouco, eu acho pouco, mas as pessoas podem achar que é exagerado. Então vou apenas apresentá-lo para que vocês conheçam, quem não tá vendo, tá assistindo na rádio. Estamos aqui com ele, o nosso grande amigo Thiago Aguiar, seja muito bem-vindo ao programa Tudo Night. Boa noite, William Lago, meu queridíssimo amigo, estar com você aqui sempre é um prazer, uma alegria, e de retorno à Rádio ABC também, né? É sempre uma felicidade, eu tenho a Rádio ABC no meu coração, participei de diversos programas aqui na rádio, fizemos programas juntos e sempre esse bate-papo gostoso, descontraído. Na verdade, eu estar aqui pra mim, digo que mais do que uma alegria, né? Tá aqui, é verdade, olha que bonito, ó. É porque nós estamos aqui bem à vontade, é isso. Então você que está nos assistindo pelo Facebook ou nos dando esse privilégio de escutar pela rádio, esse bate-papo é com você também. Isso vai ser muito legal e bem festivo essa noite de hoje. Legal. Thiago, para nós é um prazer ter você aqui. Quando eu tava conversando com a Vivi, né? Falei pra Vivi, a gente vai ter um papo com o Jorge, que vai... Aliás, vou até apresentar aqui, já falei antecipadamente. Jorge, você tá aí? Nosso grande amigo Jorge Calenderini. Tudo bom, Jorge? Pô, boa noite, Thiago. Boa noite, William. Eu falei assim, hoje a gente vai falar, vai falar de temas fortes, né? Como o tema das armas, essas coisas assim. Aí eu falei pro Thiago, o Thiago falou, pô, me põe nessa. Aí eu trouxe o Thiago aqui como reforço. Mas, Jorge, eu quero dizer pra você que foi uma felicidade muito grande ter te conhecido aqui através do Márcio Scansani, que é uma pessoa a qual eu tenho uma grande admiração. Então sinta-se em casa, seja bem-vindo aqui ao programa. Saiba que essa bancada aqui é sua também, viu? Obrigado, é um prazer, uma honra estar com vocês. O Thiago falou uma coisa, eu estava balançando a cabeça aqui. O programa Tudo Night é um programa que realmente a gente se sente muito à vontade, muito em casa. Um programa com uma energia muito boa. Poxa, obrigado. Você sabe que eu até às vezes peço pro convidado, especialmente o Thiago, pra ele não vir de bermuda, né? Porque ele fica tão à vontade que às vezes ele vem com a bermuda e eu falo, a câmera pega aqui a bermuda, né? Não é porque é rádio, mas ele agora tá se controlando. Ele veio de calça, né, Thiago? Ô Jorge, ele me ligou falando, não vai de bermuda, cara, porque eu tenho o hábito de usar umas bermudas curtas. Ele não gosta, né, cara? Então... Não é que eu não gosto, é que a câmera, o Timerson tá vendo aqui. E a câmera às vezes pega, né, nas partes íntimas dele. Então eu falei, olha, é melhor usar calça, né? Até de camisa. Fica sensual demais, né? É verdade.
Ô Jorge, me fala uma coisa. Faz um tempo que a gente não tem conversado aqui e eu vi aquela foto que você mandou pra gente fazer o material do programa. Tava numa manifestação, né? E a gente teve a manifestação agora nesse sábado, no dia 1º de maio. E foi uma manifestação que eu fui lá na Paulista, tava bastante substancial, bastante cheia. E o que você acha que tá acontecendo no Brasil, assim? Você acha que é um recado? Qual recado que tá acontecendo aqui no país? Olha, eu acho que recado é pouco. Assim como o próprio presidente Bolsonaro esses dias aí, várias vezes falou, eu preciso de um sinal. Sinal é pouco. Vimos, na minha humilde opinião, na Avenida Paulista, um pedacinho do que está acontecendo no mundo inteiro. Eu tenho acompanhado no mundo inteiro, através de parentes e amigos, o que está acontecendo. Existem países onde os ânimos estão muito mais exaltados do que aqui no Brasil, cada lugar, logicamente, nas suas devidas proporções, de que o povo já não está mais aguentando a inversão de valores que existe, que é o que, basicamente? Quando você escolhe um político, um representante, ele está lá para te representar e fazer o que é melhor para a sua vida. E o que a gente está vendo no mundo inteiro é uma inversão disso. A gente está vendo pessoas que estão lá, que sentam lá na cadeira, esquecem de que, a exemplo, eu já falava isso, você já me ouviu falando isso várias vezes, quando eu estava em campanha, que a exemplo de Cristo, quem está lá, em qual posição que esteja, está lá para servir. E as pessoas, quando sobem lá, eu não sei o que acontece com elas, que elas esquecem que elas estão lá para servir. Só que o que acontece? Os anos vão passando e com o advento da internet, que foi até uma pena o doutor Enéas não estar vivo hoje, mas com o advento da internet, as pessoas estão começando a se ligar. Elas estão começando a entender um pouco mais o que está acontecendo ao redor delas. O mundo delas está abrindo, e aí elas estão realmente se sentindo feitas de boba. E é o que está acontecendo. Então, é aí que está o cerne da questão. O 1º de maio foi um exemplo disso, do basta que as pessoas estão dando, e as pessoas estão chegando lá e falando assim, eu não sou mais aquele bobo de antigamente, onde só tinha 1 ou 2 emissoras de televisão, e eu tinha que consumir aquilo. Hoje em dia eu sei o que está acontecendo. Entendi. Porque, olha, o que a gente vê acontecendo muito seriamente no Brasil é que é o seguinte, a gente tem uma lei, né, que é uma lei que estava consolidada na nossa Constituição, vários direitos, o Thiago que é advogado, e a gente vê o seguinte, o Supremo indo totalmente contrário àquilo que a nossa lei estabelece. E aí muita gente fala assim, isso é discurso político, tal, falando, olha, esquece a narrativa, olhe para a realidade. O que de fato está acontecendo? Jornalista preso, sem o devido processo legal, que sofreu um acidente que é no mínimo estranho dentro da cela dele, que não fecha, a história não fecha. A gente teve um deputado que, contrariando expressamente a Constituição, foi preso sem o devido processo legal, porque é um inquérito que tem uma iniciativa inconstitucional, ilegal, sem a movimentação da Procuradoria-Geral da República, que é o caminho natural de uma abertura de inquérito. Então, quer dizer, o Supremo não tem legitimidade nenhuma para tramitar esse inquérito, essa investigação, que não vai poder gerar processo, porque quem vai poder mover o processo é a Procuradoria-Geral da República, num crime que sequer era crime, porque era supostamente uma injúria, calúnia, difamação. Então, sobre o qual o deputado tem imunidade parlamentar. A gente está vendo os templos religiosos fechados, que é até um tema que a gente queria falar, contrariando expressamente o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Ou seja, parece que o Estado Democrático de Direito, na forma que a gente vive, né, ou da forma que a gente imagina ele se viver, que é na aplicação prática daquelas garantias que estão lá na Constituição, não está sendo mais colocado em prática. Então a gente tem ministros que não respeitam a lei. Eu digo o seguinte, juiz que não respeita a lei não é juiz, é ditador. Por quê? Porque o juiz não deve fazer lei. Quem faz lei é o legislativo, é o Congresso. E aí você vê o discurso de por exemplo, um ministro que nem o Barroso, que fala, mas as teses, eu não sei o quê. O cara não entende qual é a função dele, ele acha que ele tá lá para legislar. Então, eu acho que a população foi às ruas para dizer, chega, presidente, toma uma providência, porque saiu do mínimo aceitável.
Concordo plenamente. Tanto que agora há pouco, de novo, eu estava vendo aí no Instagram, porque a gente tem sempre repostagens, né? Eu quero um sinal do povo. Olha, eu acho que todos os sinais já foram dados. Isso é um sinal, isso é um farolete, né? Isso é uma supernova, isso aí não é um sinal, entendeu? É o que eu acho. Agora, você tocou no cerne da questão, vocês dois são advogados, né? Vocês foram no âmago da questão. Realmente o STF não pode legislar, ele está lá com a exclusiva função, até onde eu sei, de fazer com que a lei seja cumprida. Ponto. Né? Agora é que nós temos uma variante interessante nessa questão, que lembra da brincadeira do onde está o Wally? Sim. Onde está o exército? Entendi. Isso. Porque o exército tem a função do quê? Qual é a função do exército, além de proteger o país? O exército tem a função de proteger o país dos estrangeiros, quer dizer, como era há milênios, né? Contra invasões, mas ele tem a função de proteger a soberania nacional. E aí, temos um caso como esse na década de 60, onde o STF, naquela época, foi dissolvido, porque foi necessário, né? Não precisamos voltar atrás na história. Mas hoje em dia, eu nem estou falando que tem que dissolver o STF, mas eu acho que alguém tem que chegar. Está faltando um cara macho, se é que vocês me entendem. Está faltando um cara macho no Brasil. Chegar e dar uns tapas na mesa e falar: chega, acabou. Chega. O que é essa igreja fechada? O que é esse templo fechado? Pode abrir tudo isso aí, chega. Isso está faltando. Ó, eu vou colocar o Thiago numa saia justa, que amigo é pra isso, né? A gente tem que colocar numa saia. É lógico. Eu digo o seguinte, por exemplo, na época vamos colocar a próxima Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler estava chegando ao poder, estava tendo perseguição ao povo judeu, a Igreja Católica se colocou contra as ações dos nazistas, certo? Isso é um dado histórico. E aqui no Brasil, o que a gente vê? A Igreja Católica, com todo respeito, até a gente vai falar sobre isso mais pra frente, aceitou que um decreto de um governador inconstitucional, né, quer dizer, isso é absurdamente contrário à Constituição, fechasse as igrejas. O que você acha disso? Não a igreja como um todo, né? Alguns padres foram a público e disseram que eram contra. Eu gostei disso. O padre teve que ir a público dizer contra e foi contra o bispo, né? Mas eu acho importante, viu, Jorge, o nosso bate-papo aqui de hoje, nós estamos tocando num tema que o William e eu, nós falávamos isso há 2, 3 anos atrás. E aí chegou nesse momento. O William sempre batia nessa tecla, olha, o judiciário está se exaltando, né? Mas isso há tempos nós estamos falando isso. E o nosso programa, ele sempre foi transparente, né? Ele sempre deu voz a todas as vertentes. Né? Menos a esquerda, né? Ah, mas a esquerda não tem comentário. A esquerda, ela gosta tanto de pobre que ela empobrece todos, né? É impressionante. É verdade, pô. É inacreditável, né? E hoje qual é a retórica dela? Ela não tem, então ela tem que inventar fatos. Aí tá inventando agora essa CPI aí da balela, que não vai dar em nada, né? Aí tem que falar que o presidente é alguma coisa. Daqui a pouco nós vamos até fazer um elogio aqui ao Paulo Gustavo, né? Que faleceu, um ator brilhante, mas ele já virou, infelizmente, bode expiatório, né? Estão já colocando a culpa, né, no governo atual. Olha, não vacinaram, coitadinho. Pô, peraí, pô. O Mandetta deu uma bola foríssima no depoimento dele, falou, olha, a vacina tinha que chegar em novembro. A primeira pessoa vacinada no planeta foi em dezembro. Então, peraí, pô, os caras, eles estão... Já que vai falar, estuda um pouquinho, né? Você tá indo pra uma CPI, vamos estudar o que eu vou falar, o argumento, né? E aí essas coisas, então tá se atropelando. STF, então, pô, tá rasgando a Constituição todo dia. Eu converso com amigos advogados, as pessoas não conseguem entender as manobras que eles estão fazendo. Aliás... tá tendo briga entre eles, né? Olha, por culpa da Lava Jato, essa tese do Lewandowski foi não tem comentário, pô. Por culpa da Lava Jato, teve um prejuízo, peraí, mas então você é a favor da corrupção, é isso, entendeu? Hoje, há poucos minutos atrás,
Teve um depoimento de um vereador aqui em São Bernardo, né, falando que foi desviado 20 milhões de reais na gestão anterior. Então, pô, e a OS deixando isso às claras. Como é que nós vamos defender um sistema desse? E eu tô dizendo que é a verdade apenas. Com certeza. Ô Jorge, então eu vou colocar você então agora, eu vou transferir essa bola para você, só para eu entender. Deixa eu ver, ouvindo aqui o que o Thiago acabou de colocar, né? Então, vamos tentar imaginar que a população tava na rua. Eu sei porque eu tava lá, mas queria entender qual a sua opinião. A população foi à rua porque, primeiro, o STF, quando reinterpretou, vamos chamar de reinterpretação do artigo 24 da Constituição, ele tirou as competências do governo federal para atuar com relação à pandemia do coronavírus, né? Expressamente o que dizia lá a distribuição das competências, o STF foi lá e tirou. E além da questão das questões sanitárias que eram de competência do governo federal regulamentar, ele tirou isso. Rasgou a Constituição, quer dizer, já estamos no mundo do absurdo, do Tribunal de Exceção, então falar que o STF não cumpriu a Constituição é falar mais do mesmo. E aí ele transferiu a possibilidade para que governadores e prefeitos tomassem as medidas. E aí os governadores e prefeitos tomaram as medidas, resultado disso, um desperdício de recursos. São Paulo hoje, o estado de São Paulo tem os piores índices de combate ao coronavírus do Brasil, e agora a CPI quer pôr a culpa no presidente. É isso que está acontecendo? Exatamente, infelizmente. Na verdade, eu converso com vários médicos sobre isso todos. Até agora há pouco eu estava conversando com um cara, se você me permite, eu acho que um dia você tem que trazer ele para o programa, que é o Harold, eles fundaram agora a Associação dos Médicos Católicos. Os caras são assim, igual nós, são os caras conscientes do que está acontecendo. E eu estava conversando com eles agora há pouco, faz meia hora atrás, do absurdo que está. Na verdade, é o seguinte: o absurdo que está a saúde não está só agora. É que agora, como se diz popularmente, abriu o bico. Porque, na verdade, a saúde pública ela sempre foi uma porcaria. Desculpa, eu estou usando o termo porcaria porque tem criança assistindo. Senão eu usava termos piores. A saúde pública... Você viu, Timer, você tá te respeitando, hein? Então, pois é. Pois é, manda um oi aí. Tá mandando um oi pra você, Timer Song. Então, mas a questão é essa, a saúde pública sempre foi um lixo. A própria questão dos hospitais de campanha que foram feitos, inclusive foram feitos na hora errada, usando dinheiro público, e a gente viu o hospital de campanha vazio. Eu vi, por exemplo, mas o Emílio Ribas está com 100% da capacidade. Uma cidade com 12 milhões de habitantes tem, sei lá, 12 leitos de UTI? Você está brincando comigo? Deveria ter 200 leitos de UTI. E outra coisa, você transformar uma enfermaria numa SEMI ou numa UTI é a coisa mais fácil que tem. Já tem ponto de oxigênio, já tem ponto de gás. Põe uma cortina lá, que às vezes até já tem, põe um respirador lá, resolve o problema. Mas aí a gente é obrigado a ligar a televisão, modo de dizer, porque eu nem assisto televisão, você ligar a televisão e ver que destruíram uma parede de gesso e atrás da parede de gesso tinha respirador escondido. Cara, isso daí chama-se genocídio. E todo mundo aqui, vocês são advogados, vocês sabem qual é a pena para genocídio. Chama-se pena capital. É isso aqui, Entendeu? Não, é sério. Você tá falando de forma figurada, né? Lógico, né? Assim, né? Não tá ensinando... Como? Desculpa. Não, tô brincando. Vamos virar... Força de expressão. Força de expressão, né? Figura de linguagem, óbvio, né? Lógico. Não. Tem que explicar, é verdade. Mas é isso que está acontecendo. E aí, só que aí é que eu falo também que tem umas coisas que acontecem que não tem como dizer que Deus não está um pouco por trás do que está acontecendo, né? Deus está por trás de tudo, né? Mas Deus é tão legal, como diz um amigo meu, que olha só, o feitiço às vezes vira contra o feiticeiro. Foi o que aconteceu agora. Eu até gostei, se vocês querem saber, devido ao desenrolar dos fatos. A STF fez toda essa lambança de tirar o poder da figura dos estados e municípios, e aí virou essa bagunça toda, e agora o cara vai querer culpar o Bolsonaro, mas não pode. Não pode. Como é que você vai culpar um cara que você tirou o poder dele para resolver as coisas? Então a batata quente, não adianta você voltar a batata quente para quem não cozinhou a batata. Se você cozinhou a batata, você que vai ter que descascar a batata quente, meu amigo. É assim que funciona na vida. Mas sabe o que eu queria ver, Jorge? Eu queria ver eu queria primeiro ver ministro do Supremo respondendo o processo por abuso de autoridade, para começar.
Pra ver a lei aplicando. E segundo, eu queria ver eles pagando ações indenizatórias pelos prejuízos que eles geraram pro Brasil. Porque todo esse problema que aconteceu foi originado do Supremo. Ó, vamos pegar, só fazer aqui um retorno histórico. Essa eleição você participou dessa eleição de 2020. Thiago viu o que aconteceu. O que acontece? Eu digo pra você, com certeza, pelo que eu observei, a gente teve muito volume de dinheiro não declarado nessa campanha, certo? Muito dinheiro. E eu acredito, tá? Eu observando as coisas superficialmente, não posso cravar ali, mas eu acredito pelo expertise, pela observação, que veio muito dinheiro de fontes escusas ligadas até ao crime, tá? E tudo isso aconteceu por uma ação decorrente, ou melhor dizendo, de uma ação do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a doação de empresas. Eu não estou nem dizendo se é a favor ou não, tá? Isso aí teria que ser discutido no Congresso. O Supremo foi lá, usurpou funções do Legislativo, declarou inconstitucional a doação de empresas. O nosso sistema realmente não tinha essa vocação de captar recursos de pessoa física, natural, e deu uma avenida de possibilidades para fontes escusas, as quais eu garanto para você, que isso aí eu falo com certeza, o Tribunal Eleitoral, o Superior Eleitoral, nem os tribunais regionais eleitorais são capazes de fiscalizar. Isso não são capazes. Ou seja, abriu a possibilidade de representações do crime organizado no Legislativo. Isso vai acontecer também no ano de 2022. Então, vamos agradecer ao Supremo, porque eu acho que os piores problemas que a gente tem hoje tem as digitais dos ministros do Supremo. E esses ministros têm que ser responsabilizados de forma indenizatória. O que você acha, Thiago? Essa, ao meu ver, é uma das piores composições da história do STF que tem no país, né? E o William levantou uma tese aqui super importante, porque eu vou trazer um exemplo aqui para a mesa e todos vão me entender. Quando falta dinheiro no seu condomínio, um exemplo. Aí o síndico ou a síndica convoca uma reunião extraordinária e tá lá, vamos aumentar o condomínio. Mas o síndico ou a síndica, ela não chega e fala, olha, eu vou começar a pagar 50% do condomínio. Não, ela se escusa ali, não fala nada. Aliás, na minha ótica, o síndico tem que pagar o condomínio, mas aí é tese para outro programa. O Supremo, e de forma alguma, não se mexeu em dizendo, olha, a partir do mês que vem, porque eles adoram legislar, então eles deveriam legislar nesse sentido. Olha, os parlamentares vão ganhar metade, por exemplo. Não vai ter fundo partidário, né? Vai ser tudo direcionado à Covid-19. Não teve nada disso, não teve nada. O que teve foi debate, o que teve foi... Eles adoram, se você chegar com uma câmera lá falando que é repórter, aí eles te atendem bem. Se você fala que é advogado que vai ter que discutir um processo, né? Aí eles não te atendem. Então é essa situação que nós estamos vivendo hoje no país. São diversos atores, não são juízes. Jorge, o que você acha? Estamos tendo... tá extrapolando, tá extrapolando com toda certeza. Mas o que você enxerga de tudo isso? Olha, tem uma frase do Serviço Secreto Americano e dos órgãos americanos de investigação criminal, que é uma frase famosíssima. Eles falam assim, follow the money. Follow the money. Se você for seguir hoje em dia, fazer uma investigação para seguir dinheiro, você vai achar cada coisa absurda, mas aí é que tá, ninguém faz isso. Duas coisas no Brasil que ninguém faz. Primeira coisa, redução de impostos. Por que ninguém faz redução de imposto no Brasil? Porque aí é que eu estou pegando o exemplo do que o Thiago falou, né? Por que você não faz a redução de imposto? Porque aí você obriga o síndico a trabalhar direito. Você obriga o síndico a vestir a calça dele, o sapato dele, sair nos andares, vamos ver se essa lâmpada está queimada, se aquela lâmpada está dando curto. Ou seja, você obriga o parlamentar, eu estou falando parlamentar, qualquer político, até o funcionário público que está atrás do balcão, a trabalhar com eficiência. É o X da questão, né? Ninguém quer mexer nisso aí. Uma outra coisa interessante, que você também citou muito bem, é as fontes escusas de dinheiro. Cara, se você for analisar, aí é que tá, o follow the money. Só que às vezes eu fico achando que no Brasil já foi feito esse follow the money. Por exemplo, já fizeram a investigação e chegaram num monte de dólar na cueca de um, valise de dinheiro no apartamento do outro. Quer dizer, já fizeram o follow the money. E aí? Quer dizer,
fizemos o follow the money, não, é isso aí mesmo, beleza, tal, dá um tapinha nas costas, beleza, ó, já temos notícia, já temos conteúdo pro noticiário, olha que legal, vai dar ibope, tal, tchau, vai embora. O problema é que no Brasil a gente está vivendo uma verdadeira bagunça. Então você está num caminhão que o motorista já sofreu ataque cardíaco faz tempo, é igual aquele filme lá dos anos 80, Corra que o piloto subiu, uma coisa assim, nem lembro o nome do filme. O piloto sumiu, acho. O Brasil é um piloto, é um avião, um Boeing que não tem piloto. Aí tem um monte de gente no assento, uns mais na classe econômica, outros na classe VIP, outros na classe business. Não, faz isso, sobe o flap, não sei o quê, injeta mais combustível. Isso, por exemplo, falando dessa questão financeira, é o absurdo que está sendo gasto do dinheiro público, dos cofres públicos, com as bolsas assistenciais. Então tem assistência para tudo. É diário para não sei o quê, para ir o governo do estado, que é para mãe da criança que está indo na escola. E aí o que está acontecendo? O dinheiro está acabando. Mas o que a gente faz, que nem o Thiago falou? Aumenta o condomínio, aumenta a taxa do condomínio. E isso está quebrando quem? A classe média. A conversa realmente é muito complexa, mas se a gente começar a parar para pensar tudo que está sendo feito via STF, via senadores, via prefeitos, governadores, o cerne da questão o que é? É o que o comunismo prega. O que o comunismo prega? Que não pode haver classe média. Exatamente. É o que o Thiago falou, eles adoram tanto os pobres que eles querem que só tenha pobre. Então você tem que fazer o quê? Eliminar a classe média. Ô Jorge, eu tenho visto que assim, aqui a gente vai ter que chamar um intervalo aqui, mas entrando nesse gancho do que você colocou, eu vejo que no Brasil você tem os simpatizantes e os caras que estão a serviço da esquerda, que sabem muito bem o que estão fazendo. Sim. E o objetivo deles, aqui no plano nacional, né, do que eles são capazes de compreender, é destruir o nosso modelo de sociedade ocidental, isso é claro. Então, assim, a questão das famílias, a da propriedade, enfim, tudo isso aí, a legislação, e o STF está ajudando isso. Eu não posso afirmar que é proposital, mas dá a impressão que é, porque é muito articulado. Um cara que nem o Barroso não pode estar fazendo isso de forma desarticulada. Não é possível. Você tem um pessoalzinho que está perdido. Exemplo, você vê o pessoal, coitado, do MBL, o que esses caras estão fazendo? Você vê um pessoal que não entende o jogo, quer dizer, eles não percebem que tudo tá sendo contra a base da sociedade ocidental, eles estão tentando destruir de maneira deliberada, e os caras acham, não, mas o cara lá falou um palavrão. Pô, os caras do PT desviaram dinheiro pra financiar ditaduras genocidas de outros países do mundo, né? E agora o pessoal vai tentando consertar isso aos poucos. Os caras já querem, não, tem que resolver tudo, tem que ser tudo certinho. Enfim, é uma desconexão com a realidade completa. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo aqui. Na volta, Jorge, eu queria falar contigo sobre o fechamento das igrejas. Se você acha que isso foi uma ação orquestrada e o que tem por trás disso. Timer Song. Chame o intervalo que daqui a pouco a gente volta. Fica aí que a gente já volta no programa Tudo Online. Voltamos aqui, Jorge, você tá aí com a gente? Eu lancei uma pergunta, hoje a gente tá aqui, tá preparado. Eu trouxe aqui um livro, que é A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, né? Que é um livro que tenta desconstruir essas ideias equivocadas que foram propagadas sobre a Igreja Católica, o que foi a Santa Inquisição, com o objetivo de fazer propaganda negativa contra a Igreja Católica. Quem tiver interesse de conhecer, eu não estou recebendo nada para fazer essa propaganda, é Christian Inturraud, é um livro muito bom que desnuda tudo sobre a Inquisição e fala a verdade. E eu estou sentindo que há um objetivo claro de acabar com a religião, fechar as igrejas, principalmente por parte do STF e dessa ideologia comunista, em especial a Igreja Católica. O que você sente? Olha, o microfone está livre para você, Jorge. Abra seu coração. Olha, é o seguinte, poderia, por exemplo, começar falando uma coisa muito atual do meu Papa, e para um bom entendedor meia palavra basta entender o que eu quis dizer, que é... 16, ele falou pouquíssimo tempo atrás, eu estou falando pouquíssimo na história da humanidade, né? Agora, anos atrás. Nós estamos vivendo uma crise de fé. Só que quando a gente fala que a gente está vivendo fé, eu não estou querendo dizer somente que a gente está vivendo uma crise
na fé voltada a Deus, quer dizer, uma falta de crença em Deus. Não, é muito mais profundo do que isso. Por exemplo, para minha surpresa, hoje, acho que é hoje, é dia da coragem. A coragem que é a voz que vem do coração. Até a coragem, que é essa voz que está vindo do coração, ela está sendo essa crise existencial e crise que nós estamos vivendo. Só que isso foi planejado. Sabe, pessoal, vocês dois estão aí, é que eu estou olhando para vocês aqui na câmera, o que acontece é o seguinte, isso é planejado. Se a gente ler um pouquinho sobre a história da humanidade, se a gente for ver, por exemplo, quem tiver curiosidade, dá uma lida um pouquinho sobre o Concílio Vaticano II e a barbaridade que foi o Concílio Vaticano II, porque naquele momento, antes disso também, mas naquele momento, houve uma invasão total da esquerda dentro da Igreja Católica. Tá? E hoje em dia, essa invasão, logicamente, é igual bolor no pão, né? Vai crescendo aos pouquinhos, não é do dia para a noite que embolora o pão inteiro. Ela vai crescendo. Então, hoje em dia, você realmente tem, e o que eu estou falando não é surpresa nenhuma, você tem bispos, você tem padres, você tem ordens religiosas femininas, freiras, né? Que a gente fala, irmãs, mas não é que, como diz a boa sabedoria, às vezes a árvore que cai faz mais barulho do que a que cresce. Mas realmente existe sim esse mal infiltrado dentro da igreja, porque é proposital que você do centro das atenções. A esquerda, ela é anti-Deus. Isso é fato. Eu sempre falo que a esquerda é o regime político do demônio. Porque o que a esquerda faz numa nação, você pegar uma nação antes da consolidação do esquerdismo e depois, você vê que aquilo lá é um inferno. Né? Se você pegar a Coreia do Norte, o que aconteceu na União Soviética, na China, a China era um país gigantesco em todos os sentidos antes da instauração do comunismo. E o comunismo, o que ele faz também? Ele assassina. Tanto que o comunismo, ele é responsável por mais de 100 milhões de assassinatos no planeta Terra só nos últimos 100 anos. É o regime que mais matou. Depois falam do nazismo, mas eles esquecem do comunismo. Né? É muito pior, né? Pior. Agora, por exemplo, essa questão do fechamento das igrejas é proposital, sim. Você tem bispos que são da CNBB e são coniventes ao fechamento das igrejas. Outros, como o Tiago falou, que denunciam. Tem padre macho. Né, tem até um que eu vi na internet que o cara mostrou a igreja vazia e falou: o comunista chinês quer. Porque o que acontece é o seguinte, tem duas coisas, é bom para os telespectadores aí ficarem sabendo, os ouvintes e os internautas, que o comunismo ele precisa destruir duas coisas para funcionar. Ele precisa destruir a história. Quando eu falo de história, estou falando da matéria história que você tem na escola. E ele precisa destruir a fé, a religião, os bons costumes e a crença em algo maior. Cada um na sua vibe. Eu não acredito em Deus, acredito em não sei o quê, tudo bem. Mas eles destroem a crença em algo maior. Eles destroem a história porque lá atrás a gente vê os erros da humanidade e o comunismo ele faz o seguinte, 100 anos, se você pegar a linha do tempo da humanidade, ela não é nada. Mas quando você elimina a história, você se torna grande perante a história da humanidade. Verdade. E erros, acertos, vaciladas somem. Então você se acha absurdo, absoluto. Como o Paulo Freire. Paulo Freire não fala? Não existe professor. Somos iguais. Estamos aprendendo junto. Blá, blá, blá. Blá, blá. Pra quem não viu, ele fez um movimento assim, ó, de ir e vindo aqui. Sujeita-se a utilização de substância. Supõe, né? A utilização de alguma substância, de artista, alguma coisa. Agora, eu vou jogar a bola aqui pro Thiago. E olha, eu vou deixar ele em saia justa agora. Eu vou tirar das entrelinhas o que você disse sobre a questão da Igreja Católica, traduzindo isso numa coisa chamada teologia da libertação, que é a praga que foi jogada dentro da Igreja Católica. E o exemplo que a gente viu prático disso foi essa campanha da fraternidade que teve agora com linguajar de ideologia de gênero. Sim. E apoiada pelos bispos, porque o texto que foi utilizado por muitos bispos, né, da CNBB, e o texto que foi utilizado foi baseado na CONIG, né, que é uma instituição que não é ligada, que é de
de várias denominações cristãs, mais ligado a uma pastora feminista. E aí, Thiago, os caras estão tentando destruir a igreja por dentro. Primeiro, eu vou fazer um elogio ao método Paulo Freire, né? Porque ele só é utilizado no Brasil. Em nenhum país do planeta se utiliza esse método. É inacreditável. E aí o pessoal ainda defende esse método. Segundo, sou extremamente contra o fechamento das igrejas. E aí pode vir um sabichão e falar, não, mas você pode encontrar Deus em casa. Eu encontro Deus aqui. Ele está presente entre nós, né? Onde se une 3, ele estará presente entre nós. Só que a igreja ela é tão importante, porque quando eu tenho o hábito de fazer isso. Normalmente eu gosto de sentar dentro de uma igreja e é aquele momento de reflexão. É isso que eles não querem. O que eles não querem? Eles não querem que você pense. Porque a partir do momento que você começa a pensar e fazer a reflexão e a estudar a história, por isso que eles acabam com os livros, por isso que se queima livro, você começa a entender aonde você está. É o que as pessoas começaram a entender nesse 1º de maio. Né? Aquela multidão são pessoas que estão fazendo reflexão com a situação atual. Ah, mas esse cara que está aí, ele é machista, ele é o Bozo, assim sucessivamente. Mas aí se você faz a reflexão, aí você fala, mas espera aí, foi desviado milhões de dinheiro, né, milhões de reais, de dólares para fazer porto em Cuba. Mas qual benefício trouxe para o país? Nenhum. Foi desviado milhões para fazer um metrô na Venezuela. Mas qual benefício trouxe para mim, brasileiro? Zero. Se fosse uma empresa brasileira, tudo bem. Não, nenhum. Foram desviados milhões de dinheiro para Cuba. Mas espera aí. Ah, os médicos cubanos. Tinha gente que não era nem médico que estava aqui, amigo. Estava te atendendo. E aí qual o benefício você me traz? Aí você vai na igreja, você fica sentado ali conversando com Deus e aí você reflete sobre isso. E é por isso que se fecha a igreja, porque não tem reflexão. Daí que surge esse método. Então vamos colocar um método bonitinho, um método atual, né, para você não refletir. Ô Jorge, eu não sei se você tem a mesma preocupação que eu, mas eu sou muito preocupado com essa questão da teologia da libertação, porque as pessoas não estão nem percebendo que na verdade, o padre, né, que se eu não me engano é o padre Gutierrez, que foi que trouxe aqui para a América Latina, ele, na verdade, ele foi o símbolo da teologia da libertação, não aqui no Brasil, aqui foi pelo Frei Beto, mas ele foi orientado por agente da KGB, né, por um agente da KGB. Então o objetivo é destruir a igreja por dentro. E eu acho que hoje há uma grande influência dessa linha de pensamento dentro da CNBB. O que você acha disso? Você está totalmente correto. Inclusive, eu falo abertamente, sem medo nenhum, doa quem doer. Quem ficar chateado comigo, toma um sonrisal e vai dormir, não estou nem aí. Mas quem fundou a teologia da libertação foi um cara chamado Judas Iscariotes. A teologia da libertação. Quando lá em João 12, 11, alguma coisa, João capítulo 12, tem que dar uma lida lá, quando ele falou assim, não, vamos vender as coisas e dar o dinheiro para os pobres, mas ele que roubava o dinheiro, porque Judas, dos apóstolos, ele roubava o dinheiro, e depois falava que dava o dinheiro para os pobres. É a teologia da libertação, é aquela hipocrisia, não, Deus não gosta de bens materiais. Olha, eu vou falar um negócio para você que está nos ouvindo, e não está concordando comigo, e que um risal daqui a pouco. Estamos fazendo jabá para o Sonrisal. Depois vocês mandam uma cartelinha de Sonrisal para gente. Mas, é o seguinte. Deus quer, meu amigo, que você tenha o melhor carro que o seu dinheiro puder comprar. Deus quer que você tenha a melhor roupa que você puder comprar. Deus não é a favor de você ficar igual mendigo na rua. O que Deus não quer é que você seja escravo dos bens materiais. Isso é diferente. Aí eles inventaram a teologia da libertação, que na verdade foi Judas Iscariote que inventou, e esses tontos aí vão atrás, desculpa falar isso. Por quê? Porque eles querem tirar dinheiro de você, viver no bem bom e fazer você se acostumar a viver na pobreza. Mas Jesus Cristo nunca foi pobre. Aliás, eu quero falar uma coisa aqui, não sei se vocês dois já pararam para pensar nisso. Jesus Cristo era microempresário. Ué, o que ele era? O pai dele não tinha uma marcenaria, uma carpintaria? Provavelmente funcionários para carregar os troncos, porque quem carregava tronco sozinho, né? Mais para puxar, tinha ferramentas.
Ele era um marceneiro, tinha uma empresa. Seria como se fosse hoje em dia uma Eireli, né? Hoje em dia tem a Eireli que você pode abrir a empresa. Ô Jorge, Eles tinham uma empresa, pagava impostos. Eu acho que na verdade o que o cristianismo prega são as questões de sempre espirituais de ligação com Deus, né? Então quando a Bíblia fala de caridade, na verdade é a transformação interna. Deus pode fazer, pode ir lá e fazer todas as transformações que ele precisar. Ele quer que a gente faça exatamente porque ele quer que nós nos transformemos. E a teologia da libertação torna tudo que é espiritual material, né? Isso. É mesquinho. Agora nós estamos chegando aqui nos 4 minutos finais. Eu queria passar a palavra agora para o Thiago fazer as considerações finais e na sequência você, Jorge, que a gente já vai encerrar o programa. Manda ver, Thiagão. Primeiro agradecer o convite, é sempre uma alegria estar aqui. Agradecer ao Jorge. Jorge, obrigado por estar conosco, né? E dizer que você está com a razão, que Deus quer que você tenha mesmo todas as condições, né? Quer que você tenha as coisas boas para realmente não depender do Estado, né? Quanto mais você tem, é melhor para o Estado. E aí você ainda pode ajudar as outras pessoas. Pessoal, muito obrigado, viu? Boa noite, é uma felicidade estar aqui. Quer deixar seus contatos das redes sociais? Thiago Aguiar, @Facebook, né? Entra lá, @Thiago Aguiar, você me encontra lá. E você vai ver que eu tenho bastante foto ao lado do William, não sei porquê, viu, cara? É amigo de muito tempo. Cara, estamos com 3 minutos, manda ver. Jorge, suas considerações. Pessoal, você que está de saco cheio, que foi na Avenida Paulista, ou não pôde ir, ou foi em qualquer canto do Brasil, como o Thiago falou, você começou a pensar. Quem pensa logo existe, como diz Descartes. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos acordar, pessoal. Vamos abrir os olhos. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos começar a questionar. É isso. Obrigado mais uma vez pela maravilhosa oportunidade de estar aqui. Ô Jorge, e suas redes? Se alguém quiser te seguir... A minha é Jorge Calenderian. Facinho, Jorge Calenderian. Quem quiser fazer consultoria de engenharia, curso de tiro, instrução de armamento e tiro, fica à vontade, estamos lá, pode se conectar com a gente. Aliás, eu vou dizer uma coisa para quem está nos ouvindo aqui nas redes sociais. Eu até vou pedir para você depois enfatizar aqui suas redes, Jorge, porque assim, a gente não falou sobre esse tema aqui, mas uma das formas da gente poder se proteger de perigos, e principalmente as mulheres, né, que as feministas não defendem, elas precisam estar preparadas para se proteger. Sim. E o Jorge, ele tem uma defesa muito interessante da proteção, da autodefesa e dá cursos de tiros, né, Jorge? Então, enfatiza mais uma vez aqui suas redes, porque quem quiser e tiver interesse de seguir, quem estiver nos ouvindo, seria importante poder ter informações com você sobre isso. Olha, é só entrar no Instagram, no Facebook, tudo junto, Jorge Calenderian, com K de quilômetro, é só lembrar de calendário e pôr o Ian no final, porque é um nome armênio. É Jorge Calenderian. Entrando lá, pode conversar com a gente, bater um papo, que a gente dá todas as informações necessárias. Poxa, legal. Bom, quero agradecer aqui a minha esposa Vivi, que estava em casa hoje, mas foi representada aqui pelo meu grande amigo Thiago. Quero agradecer o Timer Song, o homem, o tempo da música. Eu pensei em casa, vou chamar você de Timer Song, para mudar um pouco. Ele estava de férias, agora ele voltou, e eu estou muito feliz com a presença dele, porque a gente tem uma interação muito bacana. Quero te agradecer, Jorge. Eu vou dizer para você, eu não sei de onde que vem, mas eu tenho um carinho interno muito grande por você, assim, sabe uma simpatia que surge espontaneamente, viu? Então, eu torci muito por você nessa eleição. Mas assim, Deus sabe o que faz, né? Então, edificou aqui para nós um aprendizado muito importante. Eu tenho certeza que há um futuro muito interessante para todos nós. Quero agradecer a toda a nossa audiência, todas as pessoas que estão aqui. Acredite no Brasil, acredite em Deus, tenha fé, aproveite esse momento da pandemia para você poder restabelecer, reestruturar sua fé, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis, mas não é por acaso, né? Deus permite isso porque Ele tem um propósito de aprendizado muito grande para todos nós. Então, assim, não perca a oportunidade de aprender. Entenda que as ideias comunistas, que essa teologia da libertação, tudo que tem essas questões de transformar tudo como se fosse economia, tudo em egoísmo, tudo em dualidade, tudo em um contra o outro, os negros contra brancos, héteros contra gays, tudo isso aí é o objetivo maligno de tentar colocar a população contra o outro, e o objetivo deles, de fato, é destruir a família, destruir os valores, destruir nosso modelo de sociedade ocidental, que tem permitido a prosperidade, ainda que a gente possa acreditar
acreditar que a gente merecia ter mais prosperidade, é o modelo de sociedade que mais gerou prosperidade em todos os lugares do mundo. Então a gente tem que defender nossa liberdade, a legislação, o Estado Democrático de Direito e os nossos valores cristãos que deram base para a nossa sociedade ocidental. Então, muito obrigado, até quinta-feira que vem. Um forte abraço a todos. Tudo Night, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC.